Oi, pessoal! Voltamos então com a aula de sarcopenia. Agora a gente quer saber quais as intervenções gerais, né? As intervenções mais genéricas que nós podemos pensar para o tratamento de uma sarcopenia, seja ela a sarcopenia grave ou não. Lembrando que o conceito de sarcopenia é aquele relacionado à perda de força, consequente perda de massa e que pode vir acompanhado ou não da perda do desempenho músculo-esquelético, tá? Então, velocidade da marcha, mobilidade. Recentemente, em 2018, nós tivemos um consenso sobre as principais intervenções para o tratamento da sarcopenia, considerando ela como uma doença já, e não como um evento relacionado ao envelhecimento saudável. Não, uma vez que está estabelecido o diagnóstico de sarcopenia, existem intervenções. E aí um grupo de pesquisadores propôs um guideline, né, um guia para a prática clínica para quem é fisioterapeuta, para médico, nutricionistas, né, toda a equipe de saúde, tanto para fazer o rastreio quanto para fazer o diagnóstico e o acompanhamento, o manejo clínico da condição. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas recomendações desse guideline. A primeira recomendação é relacionada ao rastreio da sarcopenia. Então, a primeira orientação do guideline é: idosos podem ser rastreados anualmente ou quando ocorrer um evento grave de saúde. Sim, a certeza da evidência é de 2 cruzes, que pode variar até de 4 cruzes, tá? Então a gente tem que pensar em estratégias para rastrear esse idoso pelo menos uma vez por ano, ou no caso, por exemplo, de hospitalização, ou no caso de uma fratura, ou no caso de um evento que mude a condição de saúde daquele nosso idoso. Porém, essa orientação aqui, ela tem que estar condicionada, né? Tá aqui a força da evidência, ela é condicional à percepção do clínico, à suspeita do clínico. Então, não vai ser todos os idosos que a gente vai fazer avaliações contínuas e sistemáticas durante a vida inteira. Nós não vamos levar o idoso lá para nosso ambulatório, lá para atenção primária, né, lá para o UBS, para poder fazer esse rastreio. Não serão todos idosos, serão aqueles que têm suspeita clínica, tá? Então essa é a condição. A segunda orientação é: rastreio pode ser realizado com testes de velocidade de marcha ou com SARC-F. Sim, positivo, né, uma certeza da evidência. A gente já viu lá no nosso, no nosso algoritmo, que o SARC-F é uma ferramenta para a gente poder fazer esse rastreio, né, suspeitar da condição. Mas também a velocidade de marcha, que é uma medida super simples, pode ser um indicativo. Então, eu não lembro das perguntas, ok, então eu traço ali uma linha, o indivíduo percorre, faz um percurso ali, e eu calculo a velocidade de marcha. Bom, se tiver abaixo de 0,8, eu já suspeito. Aí eu vou ter que fazer toda a minha análise ali para saber se realmente vai ter sarcopenia ou não. A terceira recomendação é: idosos com rastreio positivo, ou seja, vi que o SARC-F foi positivo ou a velocidade de marcha foi positivo, eles devem ser melhor avaliados para confirmar o diagnóstico? Sim, né? Condicional, obviamente, ao rastreio positivo. Então, todos os idosos com rastreio positivo, eles devem ser monitorados, eles devem ser avaliados para confirmar esse diagnóstico. Primeira estratégia que a gente vai utilizar é o teste da força muscular. E o segundo é a verificação da massa muscular, ok? Então, para o diagnóstico, quais são as recomendações? Recomenda-se aos profissionais de saúde utilizarem medidas objetivas de diagnóstico de sarcopenia. Sim, os exames mais bem recomendados, mais objetivos, sim, realmente, é o DEXA para verificação da massa muscular e o dinamômetro para verificação da força muscular. Porém, na ausência do DEXA,
A gente pode utilizar a tomografia, a gente pode utilizar a absormetria, blá, 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 tá? Mas, então a gente tem certeza dessa evidência, porém ela é condicional. Condicional a quê? Ao rastreio, tá? Então o DEXA deve ser usado para determinar a baixa massa muscular quando diagnosticado com sarcopenia. Sim. Velocidade de marcha ou preensão palmar pode ser usado para determinar baixos níveis de força e desempenho físico-funcional quando diagnosticado com sarcopenia. Essa é a melhor evidência que nós temos, tá? Vamos pensar agora em recomendações para tratamento especificamente. Bom, idosos com sarcopenia devem ser orientados à realização de atividade física, e aí eu poderia colocar aqui atividade física barra exercício, né, terapêutico. Nós temos uma fortíssima evidência a favor dessa recomendação, né, em que a prescrição do treino resistido pode ser efetivo para incrementar a massa e a força e a função física. Aqui eu chamo a atenção que nós vamos discutir sobre o treino resistido lá no nosso fórum e peço que vocês elaborem um programa ali, mesmo que seja simples, de pelo menos 8 a 10 exercícios, considerando a semana, considerando um protocolo ali de 3 meses, 6 meses, para treinamento resistido. O que nós temos é o seguinte, que quando a gente realiza um treino resistido, o primeiro item a ser melhorado é a força muscular. Na sequência, a função física, por exemplo, a marcha, e, por último, a massa muscular, tá? Então, essa é a ordem de incremento. A massa muscular não vai ser ganha no primeiro momento, tá? Principalmente com treino resistido. Essa é a forte recomendação a favor da evidência do treinamento resistido e da atividade física. Outra recomendação que nós temos é a suplementação proteica, ou seja, exercício físico associado com dieta hiperproteica, né? Ou dieta hiperproteica isolada, poderia resolver o problema da massa muscular? Então, olha só, recomenda-se aos clínicos considerar a suplementação proteica ou, né, prescrever uma dieta hiperproteica para idosos com sarcopenia. Sim, é uma recomendação favorável, porém ela é condicional. Se esse idoso não tiver problemas renais, hepáticos associados ou, né, mediante a prescrição, a gente também tenha uma dieta bastante líquida para diluir esse excesso de proteína, tá? Outra recomendação, clínicos também podem considerar discutir com seus pacientes sobre a importância de uma ingestão equilibrada entre proteínas e carboidratos. Sim, apesar de ser uma recomendação fraca, né, essa é uma orientação que muitos clínicos fazem para os seus pacientes, embora ela não vá resolver o problema da sarcopenia. Mas, pelo menos do ponto de vista da prevenção ou da regulação da ingesta diária, isso pode ser importante sim para o manejo da sarcopenia, tá? A terceira recomendação, intervenção nutricional pode ser combinado com atividade física? Sim, mesma condição, né? Caso o indivíduo não tenha uma sobrecarga hepática e renal e caso ele faça o treinamento resistido. Então, a gente teria uma recomendação ali a favor e condicional, ok? Então, o que a gente observa é que se é uma suplementação isolada ou se é uma suplementação combinada, existe uma recomendação a favor, tá? Porém, a literatura tem mostrado para a gente que existe uma tendência dos resultados serem mais positivos quando combinado. Uma intervenção nutricional combinado com a atividade física, o treino resistido. E a tal da vitamina D que está super na moda, está uma discussão, né, enorme. Olha só, nós não temos evidências suficientes para garantir de que a vitamina D vá melhorar, né, a condição musculoesquelética do idoso. Embora a vitamina D pareça ter um efeito na condição musculoesquelética, principalmente por diminuir processos inflamatórios, por colaborar na melhora da qualidade muscular. Só que a força da evidência é insuficiente e a certeza é fraca, porque
A vitamina D só deve ser prescrita quando ela está insuficiente no organismo. Então, somente em situações de baixa hipovitaminose, desculpa, é que o médico deveria prescrever a suplementação de vitamina D. Caso contrário, é tomar a sua vitamina D natural, né? Pegar o sol nos horários que não sejam de pico. Outra recomendação super controversa e que já tem sido declarada aqui como insuficiente: reposição hormonal. Pessoas ali por volta dos 40, 50 anos, principalmente os homens, já começam a pensar em fazer reposição hormonal. Se for muito bem conduzido, muito bem orientado, ok. Mas e para os idosos, pessoas de 60, 70 anos? Não tem evidência suficiente para recomendar. Então, olha só, evidências atuais são insuficientes para recomendar reposição para o manejo da sarcopenia. Julimar, qual que é o problema que nós temos atribuído à reposição hormonal? Temos dois. Enquanto é feita a reposição hormonal, ok, a gente tem um ganho de massa muscular. Só que a reposição hormonal ela é insuficiente, então precisaria de fazer uma combinação com atividade física. E aí, os estudos que comparam, né, que estabelecem protocolos, em um grupo, reposição hormonal, o outro grupo, reposição hormonal mais exercício, e o terceiro grupo, apenas exercício, observa que a melhora ela é observada somente nos grupos que têm o exercício, seja ele combinado com a reposição, seja ele o exercício isolado. Então, o efeito não é da reposição, e sim do exercício. Por isso que há evidência insuficiente dessa reposição hormonal. E medicamentos? Tem algum medicamento para intervir na sarcopenia? Não, não temos nenhum e não é recomendado como primeira linha para o manejo da sarcopenia. A gente poderia pensar nos anti-inflamatórios, a gente poderia pensar medicamentos para poder, principalmente anabolizantes, né, para poder melhorar a massa muscular, mas para os idosos não tem recomendação suficiente para apoiar essa decisão. Então, essa, na verdade, deveria ser a última opção terapêutica para os idosos, os medicamentos. A primeira opção nossa vai ser sempre o treino resistido, tá? Então, a partir desse vídeo aqui, eu vou pedir para vocês irem lá no nosso Siga e fazerem as postagens de vocês sobre as intervenções para o treinamento resistido. Então, queria que vocês comentassem sobre a intensidade, a quantidade e volume de exercícios, a frequência, a duração e os tipos de exercícios que a gente pode aplicar. Ok? É isso, aguardo vocês e até mais.